Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Sara e sou a professora de Geografia de vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto novo. Vamos falar sobre lugar, sociedade e espaço geográfico. O que é o lugar? Lugar é uma parte, uma porção determinada do espaço em que vivemos. O lugar é onde as pessoas moram, estudam, trabalham, consomem, ou seja, realizam as atividades cotidianas e, portanto, desenvolve suas relações sociais, afetivas e de solidariedade, de ajudar e colaborar, ou de conflitos. Essas relações fazem com que os lugares sejam diferentes, mesmo que tenham as paisagens muito parecidas. Os lugares não estão isolados uns dos outros, eles se relacionam, uma vez que as pessoas, os governos e as empresas de lugares diferentes também estabelecem relações. Isso acontece quando pessoas se locomovem, quer dizer, saem da sua cidade para outra, para trabalhar, estudar, se divertir. Quando são vinculados notícias e informações, quando são firmados acordos entre governo dos países ou quando são relacionados compra e venda de produtos entre empresas de lugares diferentes, são, portanto, as pessoas que dão sentido ao lugar. Como muita gente sai de Jacaré e vai trabalhar em outra cidade, quer dizer que ela se locomoveu da sua cidade para outra, entenderam? O lugar onde você mora. Sobre a moradia, geralmente é informado. Toda vez que você vai fazer uma entrevista, eles sempre perguntam o nome da rua, avenida ou praça, o número da moradia, se a pessoa mora em casa ou em apartamento. Já se a pessoa morar no apartamento, eles têm que informar também o número do apartamento, o número do bairro. Também é possível informar ainda o nome do município ou do estado. Isso é necessário se, por exemplo, vocês forem enviar uma carta pelo correio. Aí também é necessário o código do endereço postal, que vocês conhecem como CEP. Além desses dados, todo mundo, vocês podem prestar atenção que quando vocês vão pedir uma informação sobre a casa de determinada pessoa, eles usam um ponto de referência. Isso também é informação. Geralmente sempre vão dizer: olha, fulano mora em tal praça, fulano mora perto de tal parque, em frente à igreja. Tudo isso é meios de achar um endereço. Tudo isso pode ser usado como um ponto de referência, tá bom? A sociedade. As transformações nas paisagens e na atividade cotidiana são realizadas por indivíduos, quer dizer, pessoas que fazem parte de uma determinada sociedade. O termo sociedade refere-se a grupos de indivíduos, que são grupos de pessoas, tá? Que mantêm diversos tipos de relação entre si. O primeiro grupo social do qual participamos é a nossa família. Depois, passamos a integrar o grupo de amigos, de vizinho, da nossa escola, do lazer, da comunidade e da igreja, independentemente de qual religião vocês sigam, tá bom? Outros grupos sociais são, por exemplo, o profissional que trabalha numa empresa, o político que organiza o município. Agora vamos falar um pouquinho sobre grupos sociais e as regras. Cada grupo social atua e estabelece as regras entre seus membros, em boa parte de acordo comum, conjunto
de regras ou normas. Essas regras ou normas, de certo modo, regulam a maneira de agir das pessoas, porque vivemos em sociedade. Então, a gente sempre vive com regras. Eles podem ser combinados pelos membros dos próprios grupos, como é o caso de uma família. Geralmente, quando a gente mora com os nossos pais, a gente convive com as regras dele, não é isso? Ou grupos de amigos e vizinhos. E varia conforme a opinião e o modo de pensar de cada pessoa que faz parte desse grupo, tá certo? As normas e as regras podem ser transformadas, quer dizer, transmitidas oralmente, como nos grupos da família, dos amigos e principalmente na sociedade indígena. E também pode ser escritas, como ocorre no grupo da escola. Quando a gente faz assim a aula e a gente sempre passa a atividade da data marcada, isso é uma regra que vocês têm que cumprir, tá certo? Até no grupo da sociedade escolar, nós, professores, temos as nossas obrigações e deveres e vocês também, que é cumprir as regras. Nesse último caso, todas as pessoas que vivem no Brasil, nós todos moramos no Brasil, somos brasileiros. E não, então, a gente tem que respeitar a regra, as normas do nosso país, que são chamadas de leis. Determinadas regras, como caráter de lei, influencia a formação de valores. Houve uma época no Brasil em que a escola só era para os meninos, pois as meninas eram reservadas, quer dizer, as meninas ficavam em casa por ordem do pai e da mãe. Sabe por quê? Porque elas eram obrigadas a ficar em casa, a aprender como cuidar de uma casa, como ser uma mãe. As meninas antigamente eram só para o lar. Elas não trabalhavam fora de casa, elas não estudavam. Geralmente as meninas não sabiam nem ler e escrever. Isso fazia que muitas pessoas pensassem que as mulheres não precisavam ir à escola. Hoje em dia, porém, com a mudança das leis, com as regras, toda menina ou menino tem direito de frequentar a escola, como vocês hoje em dia. Tanto que vocês têm professores e professoras, porque mudou as leis. Hoje em dia, meninas têm os mesmos deveres e função dos meninos. Entenderam? Sociedade e cultura. As normas e regras, escritas ou não, e os valores, os princípios, fazem parte da cultura e de uma sociedade. A cultura também se refere a costumes, tradições, crenças, forma de comunicação, arte, culinária, entre outras características. As formas de produzir e consumir mercadorias se transmite o conhecimento de um bom relacionamento, de um bom relacionamento com a natureza, por exemplo, também são aspectos culturais de uma sociedade. Tudo isso faz parte da sociedade e da cultura. Atualmente, os meios de comunicações como jornais, revistas, rádio, televisão e principalmente a internet têm um papel importante na manutenção e na formação de valores, costumes e hábitos da sociedade. Muitas vezes, eles acabam influenciando diretamente o comportamento das pessoas, geralmente os jovens. Quando vê determinado comportamento desses influencers digitais, eles tentam imitar e repetem as mesmas coisas, seja ela boa ou não, não é a verdade? Os meios de comunicações. No momento que passou a viver em sociedade,
o ser humano começou a se comunicar, registrar quantidade, expressão de sentimentos, alertar sobre perigo que acontecia naquela região. As primeiras representações foram pinturas, ou seja, aquelas pinturas que eram encontradas em caverna ou em pedras grandes. Que isso aconteceu há 40 antes de Cristo a 10 antes de Cristo. Foi quando começou essas primeiras pinturas a serem produzidas, tá? As chamadas pinturas rupestres eram feitas em cavernas ou pedras, como eu já falei antes. As pinturas foram se tornando, com o passar do tempo, foram se modificando com símbolos que representavam conceito, um abstrato, e deles surgiram os códigos da língua escrita, que isso aconteceu por volta de 4000 antes de Cristo. Olha, vocês prestem atenção que esse AC, A ponto, C ponto, quer dizer antes de Cristo, tá certo? A partir de então, a escrita e a comunicação se transformaram grandemente de acordo com as necessidades de cada sociedade. Assim, surgiu o jornal em Roma em 59 antes de Cristo. Lembrando, AC quer dizer antes de Cristo. O telégrafo nos Estados Unidos foi no século XVIII. A rádio e a televisão também foi criada nos Estados Unidos por volta do século XIX. Vocês olham que esses números, esses algarismos romanos, o primeiro quer dizer 18 e o segundo quer dizer 19, tá? A mais significante evolução do meio de comunicação, porém, ocorreu com a informática, os computadores e o adjetivo da internet. E isso aconteceu no século XX, tá bom? Hoje a internet é uma rede de interliga, Hoje a internet é uma rede que interliga computadores do mundo inteiro por meio de satélite artificial de comunicação, redes de cabos de fibra, linhas telefônicas, seja ela fixa ou não, de celulares ou de smartphone, e provedores de acesso. A internet permite pessoas realizarem inúmeras atividades, que são elas: leitura e pesquisa em diversos sites, envio de mensagem pelo correio eletrônico, que é conhecido como e-mail, tá? Pagamentos de contas e realização de diversos serviços bancários, transmissão de arquivo com texto, imagens, som e filmes. Exposição de diário, mais conhecido também como blog, tá? Fotografias e vídeos de pessoas. Realização de compras, conversas virtuais que acontecem online e também acrescentar aulas, que é o recurso que nós estamos utilizando ultimamente, né? Por causa da pandemia. Os meios de transportes. Assim como os meios de comunicação, os meios de transporte também foram se aperfeiçoando à medida que aumentava a necessidade humana de se locomover e se deslocar objeto de maneira cada vez mais rápida. O desenvolvimento dos meios de transporte, ocorreu principalmente a partir do século XIX, tá? Esse século que está mostrando aí é o século XIX, com o adjeto da ferrovia e da utilização de energia a vapor. O automóvel, movido a gasolina, surgiu no final do século XIX e o avião no início do século XX. Tá certo? Eu vou mandar no grupo as atividades para vocês me responderem e eu vou esperar
até sexta-feira, tá? E por favor, quem ainda não me enviou as outras, me envie que eu aceito, tá? Eu tô esperando.